show de bola, a turma tá aí, então, reagindo. Nós já estamos em 75 pessoas nesse treinamento, incrível. Parabéns para todos nós aí. Vamos lá, então. Eu quero abrir aqui o nosso aplicativo. Deixa eu colocar minha telinha aqui para o lado. E aqui, pessoal, é a cara do aplicativo que vocês já conhecem, né? Então, toda vez que nós vamos fazer uma venda no nosso aplicativo, nós iniciamos ela pela home, né? Então, se você for analisar aqui na nossa barrinha de ferramentas aqui inferior, nós temos home, dashboard, câmera, histórico e menu. Então, na parte da casinha ali, onde nós estamos agora, é a home, né? Onde nós vemos tudo aqui. Nós vemos o nosso nível, nós vemos a quantidade de leques que entrou ontem, que entrou hoje, as vendas. A gente tem um overview de tudo que está acontecendo na nossa rede, nós temos os avisos, nós temos suporte técnico, enfim. Nós temos tudo aqui, né, dentro desse campo. E para a gente fazer uma venda, nós temos aqui no centro da tela o iniciar nova venda. E aí nós temos 3 opções. Ou a gente sobe o PDF, ou a gente manda um link para o cliente fazer sozinho a parte dele lá, ele pega, ele sobe a fatura, enfim, ele avança por conta própria, e a gente tem a opção de importar uma foto da galeria, tá? Importar uma foto da galeria é uma foto que você tirou, que o cliente te enviou, você sobe uma foto porque ela não é um PDF. Pessoal, já de antemão aqui, a primeira dica que eu quero dar para vocês. Sempre priorize o PDF, tá? Porque o PDF, ele vem, né, e o PDF oficial, né, o PDF original da concessionária. Por quê? Porque ele vem com uma qualidade absurda, né? Então a gente sabe que a inteligência artificial ela vai ser efetiva na medida que a qualidade do arquivo que a gente subiu é boa, tá? Então nós precisamos focar sempre, né, na possibilidade de subir uma fatura em PDF, ainda mais quando o assunto é grupo A, porque a conta de grupo A ela acaba sendo um pouco mais densa. Então nós precisamos, né, sempre focar em ter esse arquivo em PDF. Hoje, aqui no nosso cenário, na empresa, né, eu acompanhando os leques, vendo o trabalho deles, cara, todo mundo tem esse PDF. É impressionante. O mundo cada vez está mais tecnológico, os clientes cada vez mais recebem esses arquivos por e-mail ou conseguem baixar do aplicativo da concessionária. Então, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É bem tranquilo conseguir o arquivo em PDF. Eu, quando comecei esse trabalho, e a gente sugeriu essa questão do PDF, eu achei péssimo na época. Falei, putz, cara, mas PDF, quem vai querer me passar PDF? Vai ser difícil conseguir isso do cliente e tal. Mas, cara, é nada, é super tranquilo, a gente consegue fácil, o cliente tem na agulha, ele nem tem como fugir disso. Às vezes a conta pessoal dele, ele fala, cara, minha conta pessoal não chega aqui, chega na minha casa, eu levo para casa, levo para o contador. Né? Agora aqui não, o PDF você fala, cara, pega no aplicativo da concessionária aí, pega no seu e-mail. Né? Então ali fica mais difícil, inclusive, dele fugir de você. Tá? Então, eu vou selecionar a opção PDF e vou fazer o upload de uma fatura aqui, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem, para a gente fazer bem devagarzinho, passo a passo, eu cliquei aqui, ó, em importar PDF, tá? Importar PDF, eu vou clicar nesse quadrado amarelo, que é onde eu submeto a fatura, tá bom? Então, cliquei no quadrado amarelo. Perfeito. Aqui, pessoal, eu vou só interromper o meu compartilhamento por um instante com vocês, porque o aplicativo, mesmo com a minha fatura rasurada aqui, ele vai subir os dados do cliente, tá? Então, por conta da lei LGPD, nós temos que ter essa cautela. Então, eu vou subir a fatura e vou apagar os dados dele, e depois eu retorno aqui, tá bom? Estou subindo ela aqui já no aplicativo. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho aqui. E aí, uma dica já comercial para vocês, enquanto você está fazendo o cálculo, o aplicativo está fazendo a leitura da fatura, é muito importante que você puxa um papo com o cliente ali, né, cara? Procura alguma coisa em comum que você possa conversar. Fala do futebol, fala da foto da filha, do filho que você viu ali na estante, fala que você tem um filho também. Procura alguma coisa que te conecte com ele. A nossa venda é uma venda de impacto, né? Então você precisa criar confiança muito rápido com o cliente, porque o nosso aplicativo ele vende em 5 minutos, né? Em 3 minutos e meio, na verdade. Então você precisa ser habilidoso em criar uma conexão com o cliente de forma rápida. Então, o ambiente que ele está, ele já vai te dar algumas respostas, né, de assuntos que você pode puxar com ele para trazer esse cliente para você. Ó, o aplicativo puxou aqui, deixa eu voltar minha tela novamente com vocês. Só estou apagando aqui os dados, né, do cliente aqui rapidinho. Apagar só a unidade consumidora dele. Perfeito. E agora eu vou voltar à tela. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então, uma vez que eu cliquei naquele quadradinho amarelo, selecionei o arquivo que está no meu celular,
ele sobe para essa parte de preenchimento de proposta. Tá? Então, esse lugar que nós estamos aqui é onde nós preenchemos o que vai para a proposta, e depois que a gente preencheu isso daqui, ele vira uma proposta, e depois, se o cliente deu ok para a economia, ele vai para o contrato. Tá? Então, por isso que isso tem que estar muito bem preenchido, porque qualquer erro que tiver aqui de informação, isso vai para o contrato e o cliente vai assinar. Quando a concessionária pegar esse contrato e ver que tem alguma informação equivocada, ela vai reprovar. Então, o nosso compliance de antemão já vai fazer a retenção dessa venda para que você corrija. A gente que é experiente em venda sabe, cara, é bom voltar para o cliente com uma reassinatura de contrato? Não é bom. É bom voltar lá e falar, cara, eu fiz errado, preciso que você faça de novo. Às vezes a gente perde o time da venda. Né? Não é bom. Então, a gente tem que aproveitar o calor da venda, né, estarmos ali concentrados, fazendo bom preenchimento, uma boa conferência. Não é porque a IA preencheu que você vai confiar 100%. Tenha calma, confira os dados que a IA preencheu, conflita com a fatura para ver se está certinho. É isso que nós vamos aprender aqui hoje, conflitar os dados na fatura. E depois você vai e avança com a certeza de que está tudo certo, beleza? Feito isso aqui que eu estou ensinando para vocês, galera, aprendendo isso daqui que eu estou passando para vocês essa manhã, você não vai ter erro. Você vai minimizar em 90% os teus erros, tá? Então, isso é muito positivo. Então, vamos lá. Primeiro campo aqui, ele pede CPF/CNPJ. Eu vou colocar o meu CPF aqui, só para teste, tá? Mas a gente precisa preencher essa informação, ou CPF ou CNPJ, tá? Então, aqui eu coloquei o meu CPF e a unidade consumidora, eu vou colocar um número aleatório aqui para não pôr a do cliente, tá? Robinho, por que eu preciso preencher o CPF? Por que eu preciso preencher a unidade consumidora? Primeiro, a gente precisa dos dados do cliente para assinatura de contrato. Segundo, toda unidade consumidora ela é vinculada a um CPF ou CNPJ. Então, se eu coloco um CPF aqui, mas coloco um número de unidade consumidora que não está registrada nesse CPF ou CNPJ, esse contrato vai ser retido porque nós vamos pegar um erro, né? Cara, nós vamos injetar, mas, poxa, esse CPF aqui que assinou o contrato não é dono dessa unidade consumidora. Então, esses dados, eles precisam conversarem entre eles, tá? Precisa ser preenchido de forma bem correta, tá bom? Então, eu coloquei aqui meu CPF, né? Coloquei o número de unidade consumidora aleatória. Pô, Robinho, mas você colocou um CPF aleatório numa unidade consumidora aleatória aí, por quê? Porque o aplicativo, ele passa. O aplicativo não faz esse filtro automático. Quem vai pegar isso aí é o nosso pessoal de compliance aqui, tá? Então, para efeito de teste, eu consigo seguir aqui tranquilamente, tá? Eu quero abrir a fatura com vocês aqui. Ó, essa fatura, não repara, ela tá meio rabiscada aqui já, tá? Eu uso ela para os treinamentos. Vamos lá. CPF. Então, cara, onde que eu vejo o CPF do cliente? Porque tudo, pessoal, que nós temos ali no preenchimento da proposta no aplicativo, tudo que nós temos ali, nós encontramos na fatura, tá? Isso é um fato. A Copel, normalmente, ela traz meio rasurado, tá? E aí você tem que pedir para o cliente o CPF ou o CNPJ no caso, tá? Então aqui, ó, eu coloquei, obviamente, eu ocultei os dados aqui para a gente não infringir a lei, mas normalmente os dados pessoais do cliente, como endereço, né, o CNPJ, a inscrição estadual, o nome, enfim, tá aqui, ó, no cabeçalho da fatura, onde está rasurado aqui, tá? Então você pega essa informação sempre aqui no cabeçalho, é bem tranquilo. E o número da unidade consumidora, a Copel deixa bem explícito para nós. Ela deixa bem explícito aqui, ó, nesse quadrante amarelo, escrito unidade consumidora, o que nós costumamos chamar de UC, né? Unidade consumidora. A UC é a abreviação do nome unidade consumidora. Então está rasurado aqui também. Mas a Copel ela destaca bem, tá? Nós temos algumas concessionárias que chamam seu código de instalação, temos concessionárias que chamam seu código, então você vai sempre procurar algo relacionado ao código de instalação, unidade consumidora, e vai ser aquele número que traz ali na fatura, tá bom? Daí esse número você coloca lá no aplicativo. Então, voltando aqui, nós encontramos, já mostrei para vocês onde a gente acha o CPF/CNPJ do cliente, mostrei para vocês onde nós achamos o número da unidade consumidora. Agora eu vou colocar o meu nome aqui, né, só para a gente rodar o teste, mas aqui no caso você vai colocar o nome bem certinho do cliente, tá? O CEP nós temos na fatura, vamos colocar um número aqui aleatório, vamos colocar endereço Rua X, bairro X também, só para efeito de teste, mas tudo isso nós preenchemos de forma correta e, mais uma vez, nós temos esses dados lá na fatura da concessionária, tá? Complemento eu não vou por nenhum, mas se tiver um complemento de sala, apartamento, loja, você coloca aqui, tá? Agora aqui ele pergunta qual que é a concessionária e qual que é o estado. Então, beleza, vamos lá.
concessionária está aqui, é a Copel. Então, a fatura ela já vai trazer, né, qual é a concessionária, porque é ela, de fato, que está cobrando. Então, nós temos aqui a Copel, né? E o estado é, obviamente, o estado de onde o cliente está. Então, no caso, é daqui do Paraná, então, beleza. Estado do Paraná, que também é o estado que a Copel atende, tá bom? Muito bem. Então, beleza, concessionária é a Copel, já vi na fatura, o estado é Paraná. Agora eu preciso preencher e-mail e telefone. Então, o e-mail, eu vou colocar o e-mail sempre do cliente, tá? Estou colocando um fictício aqui, mas é sempre o e-mail do cliente e o telefone do cliente. Então, o telefone sempre do cliente também. Por quê, pessoal? Porque esses dados aqui vão para a nossa base de dados. E tudo que nós queremos conversar com esse cliente, que a empresa quer conversar, comunicar, é através dessa informação que você inseriu aqui. Tá? Então, desde a cobrança que ele recebe, da fatura, do boleto, das novidades, ele sempre vai receber por esse preenchimento aqui, por esses dados que nós inserimos aqui, né, no preenchimento da proposta. Perfeito, pessoal, então vamos lá. Valor da fatura, R$ 10.073,70. Vamos ver se ele deu certo? R$ 10.073,70. Ela leu bem certinho aqui. Região Sul. Então, se o cliente é aqui de Maringá, por exemplo, que é o caso desse cliente aqui, se ele é de Maringá, então nós vamos colocar que é da região Sul, porque Maringá está no sul, né, no Paraná, sul do país. Se o cliente é de São Paulo, ele é Sudeste. Se o cliente é da Bahia, ele é Nordeste. Então, região do país aqui, no caso, é região Sul, tá bom? Agora aqui, pessoal, a coisa começa a ficar um pouquinho mais densa. Eu quero pedir um pouco mais a atenção de vocês nessa questão. Nós a pergunta consumo do mês, fora a ponta e com de média tensão é a ponta. Pessoal, o que acontece? No grupo de média alta tensão, eles pagam valores diferentes nas tarifas de energia, tá? E essas tarifas, elas são divididas entre dois horários, o horário de pico e o horário fora de pico, tá? Então, quando nós falamos consumo ponta, nós queremos saber quantos quilowatts ele consumiu no horário ponta, que é das 5 às 9 da noite, normalmente das 17 horas às 21 horas, esse é o horário ponta, tá? Então, esse é o horário de pico, onde a galera chega em casa, onde a galera toma mais banho, onde enfim. Então, é onde existe mais consumo de energia. Então, nesse horário de ponta, a energia é mais cara, tá? Então, o cara de grupo B, ele paga uma tarifa só em qualquer horário, mas o cara do grupo A, ele paga diferente, tá? Então, nós precisamos informar aqui o que ele consumiu na ponta e o que ele consumiu fora a ponta, que é o quê? Fora a ponta é todo o consumo que ele tem fora dessa janela das 17 às 21 horas, fora do horário de pico. Beleza? Conseguiram entender essa informação, pessoal? Reajam aí, por gentileza, mandam um joinha para eu saber que está tudo certo. Isso é muito importante você entender, é fácil, tá? Mas é muito importante. Perfeito. Então, vamos lá. Agora aqui, precisamos conferir, então, esse consumo. Vamos lá na fatura, Robinho? Beleza, mas onde que eu vejo isso daí é na fatura de energia? Se você analisar aqui, ó, é que eu rasurei em cima, mas nós temos aqui, ó, itens de fatura, estão vendo? Itens de fatura, isso vai mostrar tudo que o cliente está pagando na conta de energia. Então, vai mostrar o que ele está pagando de consumo na ponta, o que ele está pagando de distribuição na ponta, o que ele está pagando de consumo fora a ponta, o que ele está pagando de distribuição fora a ponta. Então, perceba, a concessionária ela cobra uma taxa mais cara para distribuir, ó, vamos lá, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o segundo item, ó, energia elétrica USD ponta. Então, uso de sistema de distribuição no horário de ponta, vamos ver o que ele pagou, né? Então, energia elétrica, uso de sistema. Então, o USD é sempre o uso do sistema, a rede, o que ele está pagando de fio, por ter usado a rede da concessionária para levar a energia até a casa dele. Vamos ver quanto custa, para vocês terem uma ideia. Ó, ele está pagando R$ 1,63 por quilowatt para transportar essa energia. Já no fora ponta, ó, vamos ver aqui, ó, tá vendo aqui energia elétrica, USD, ó, energia elétrica, USD fora ponta. Então vamos ver o quanto que ele pagou para transportar a energia no horário fora de ponta. Vamos lá, aqui, ó.
Ele transportou 10.139, ele pagou 12 centavos. Impressionante, né, não, pessoal? Então aqui, ó, veja, para transportar a energia à ponta, ele pagou 1,63. Para transportar a energia fora a ponta, ele paga 12 centavos. Ele paga bem mais barato para consumir no horário fora a ponta e para distribuir no horário fora a ponta. Ó, ele pagou aqui na ponta 56 o quilowatt, né? E no horário fora a ponta ele pagou 36 centavos. Né? Então, bem mais barato também o preço do quilowatt. Então, pessoal, são informações aqui técnicas que eu estou entregando para vocês, mas é bem tranquilo de entender. Então, se eu olho no itens de fatura, eu vou perceber tudo o que ele está pagando nessa conta. Então, ele está pagando energia, ele está pagando distribuição, ele está pagando demanda, nós vamos falar mais para frente, ele está pagando multa, ele está pagando juros, talvez porque pagou atrasado, acréscimo moratório porque pagou atrasado e está pagando a iluminação pública, tá? Então, nesse caso aqui, a gente quer saber o que ele consumiu ponta no mês e o que ele consumiu fora ponta. Então, vamos lá, ó. Energia elétrica ponta, TE, né? Tarifa de energia, ponta. O primeiro item aqui do itens de fatura. Ele consumiu 716 kW. Então, o aplicativo leu certo? Vamos lá ver. Leu certinho, ó. Consumo do mês ponta, 716. Agora vamos ver o fora ponta. Lá está falando que ele consumiu 10, aqui ó, TE fora ponta. Então, energia elétrica fora ponta, quilowatt-hora, unidade, 10.139. Ele leu certo? Leu certinho também. Então, 10.139, o aplicativo leu certo. Então, percebam que eu estou conferindo essas informações, tá? Porque isso vai impactar no resultado ali da economia do cliente, vai impactar na tua comissão. Então, nós precisamos deixar isso tudo bem organizado, tá bom? Vai impactar numa retenção da sua venda, se tiver muito errado, então precisa estar ok. Perfeito. Então, pessoal, entenderam ponta fora ponta, entenderam onde a gente confere, entenderam onde a gente preenche, onde a gente encontra isso, tá tudo certo? Maravilha, perfeito. Então, agora nós temos aqui subgrupo e modalidade. Como que eu descubro qual é o subgrupo desse meu cliente? Eu vou lá, no cabeçalho da fatura normalmente, ó, aqui, ó, normalmente é no cabeçalho da fatura, mas ó, classificação. Ele é um cara A4, comercial, um cliente de média tensão, tá? Então tá aqui a informação. Ele é um A4, né? Eu preciso saber a modalidade dele. Tá? Então tem modalidade verde e modalidade azul. Como que eu descubro, pessoal, se ele é modalidade verde ou modalidade azul? E qual é a diferença de um para o outro? Eu tenho uma fatura de um cliente que ele tem só uma demanda contratada, ele é a modalidade verde, tá? Quando eu pego um cliente que ele tem duas demandas contratadas, ele é a modalidade azul, tá? Fabinho, então se eu pego um cliente modalidade verde, ou desculpa, modalidade azul, como que eu faço? Eu coloco as duas demandas, coloco só uma, como que isso funciona? Se você pegar um cliente de modalidade azul, você vai somar as duas demandas e colocar no aplicativo no campo de demanda, tá? Se você pegar um cliente que é modalidade verde, você vai inserir a demanda que está lá. Ah, mas onde que eu vejo a demanda? Então vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Normalmente você vai buscar, pessoal, por uma informação na fatura que chamada grandeza contratada, tá? Então aqui no caso da Copel está nessa lateral aqui, ó. Grandezas contratadas. Toda fatura traz isso, tá bom? Então nesse caso, ó, perceba que nós temos só uma demanda contratada, ó. Olha aqui, ó. O resto está tudo zerado, então ele não tem nada contratado aqui. Ele tem uma demanda de 110 kW, tá? Então, eu já vou falar para vocês o que é demanda. Né? Então, você primeiro encontra aqui. Tem só uma demanda registrada, beleza, então esse é um cara... Opa, peraí que morreu meu telefone aqui. Voltou. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês aqui, só um minutinho, pessoal. Então, se ele tem só uma demanda contratada, ele é modalidade verde. Se ele tem duas demandas contratadas, ele é a modalidade azul, tá bom? Deixa eu ver se a proposta segue aqui. Tá aqui, perfeito. Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu só conferir uma outra coisa dessa fatura. Olha aqui, ó.
Aqui também traz essa informação, tá vendo? Ó, extrato de faturamento, tarifa horária verde. Enfim, mas eu sempre gosto de me orientar se ele tem uma ou duas demandas. Então, se ele tem duas demandas, ele é azul. Se ele tem uma demanda só, ele é verde. Perfeito. Robinho, o que é demanda? Né? Então, vamos lá. Aqui nós precisamos colocar a informação da demanda do cara, porque ele paga por essa demanda. A demanda é energia. Então, nós atuamos na demanda, inclusive. Né? Então, nós precisamos informar de forma correta qual é a demanda. Tá? Tem uma outra forma de a gente encontrar a demanda dele aqui também, que é no próprio consumo, né? Então, no próprio consumo, lá no itens de fatura, ó, demanda. Nós temos aqui 91. Então, ele tem 91 de uso de demanda, mas ele tem contratado 110. Então, se ele está usando 91, eu não vou colocar 91 lá, eu vou colocar o 110 que ele tem contratado, porque ele paga por esse 110, tá? Quando ele ultrapassa, vamos supor aqui, ó, que ele tem 110 de demanda contratado lá, mas ele usou 150. Aí nós colocamos 150, porque ele está pagando por 150 e não por 110, beleza? Mas quando o número é inferior, daí você coloca sempre o que ele tem contratado, que é o volume maior de demanda, tá? Perfeito, então vamos lá. O que é demanda, pessoal? Então, vou explicar para vocês. Demanda é um negocinho um pouco complicado de explicar. Eu dou normalmente 2 exemplos para isso e eu acho que vai ajudar vocês. Tá? O que acontece? Demanda é a potência de energia que esse cara recebe, tá? Então, eu gosto de usar o exemplo da internet, por exemplo. Cara, você tem lá download ilimitado na sua contratação de internet. Mas o que você precisa além do download? Você precisa de velocidade, certo? Não adianta eu ter download ilimitado, mas eu ter uma velocidade baixa na minha internet. Eu não vou conseguir fazer download. Então, você precisa de banda larga. O que é banda larga? Banda larga é a velocidade da sua internet, a potência da sua internet. Às vezes você tem 1 GB, às vezes você tem 500 megas, às vezes você tem 3 GB de banda larga, que é a potência, que é a velocidade que você recebe sinal de internet para poder fazer download. Então, na energia é a mesma coisa. Na energia, nós temos lá o consumo de energia, a energia que a gente recebe, e a potência que eu recebo essa energia. Não adianta eu poder receber energia infinita, mas eu não tenho potência para tocar os meus maquinários. Eu preciso de potência, eu preciso de força. Então, por isso que nós chamamos de potência. Né? Qual que é a potência contratada? Qual que é a demanda? Então, a demanda é isso, é igual você pensar num rio, né? Nós temos uma água infinita correndo num rio. Só que o rio é dessa finurinha, assim, ó. Né? Então, a água ela vai demorar para passar nesse rio, porque ele é fininho. Então, essa é a demanda. Cara, eu tenho muita água, eu preciso de mais velocidade. Então, o que eu tenho que fazer? Alargar o rio. Se eu alargo o rio, eu tenho mais água passando, mais água fluindo. Então, isso é a demanda, tá, pessoal? Isso é demanda aí. Então, ficou claro? Por favor, reajam, por gentileza, nessa situação aí, para a gente poder ter certeza de que está claro para vocês o que é demanda. Isso para nós é muito importante. É uma informação que é significativa para o seu conhecimento de energia. Normalmente, o pessoal vai comentar sobre essa questão. Então, demanda é basicamente isso. Vou informar a demanda aqui, então, no meu aplicativo. Já está lá, ele leu correto. 110 de demanda, ele leu bem certinho, tá? Perfeito. Agora, pessoal, é onde a gente tem mais dificuldade, e é o último ponto para a gente poder gravar essa proposta, é onde normalmente nós temos mais dificuldade aqui, porque o aplicativo normalmente ele não faz a leitura, tá? Porque são números muito complexos. Tá? E ele tende a repetir o que o cliente consumiu no mês. Se você for olhar no histórico, nós temos ali média histórica ponta 716 e média histórica fora ponta 10.139. Se você for olhar no consumo do mês aqui em cima, eu estou colocando essa setinha bem no consumo do mês aqui para você ver onde que é. Tá vendo? Consumo do mês lá. Veja que ele repetiu. Ele colocou o mesmo consumo do mês, ele colocou na média histórica. Então, nós precisamos validar essa conta, certo? Precisamos, então, validar essa conta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar a fatura para vocês. Ó. Robinho, onde que eu encontro a média histórica? Tá? Então, aqui no caso da Copel, está aqui, ó. Veja lá, nós temos os meses e o ano, ó. Então, desde de abril de 24 até março de 2025. Então, um ciclo aqui de 12 meses, tá? E aí eu vou encontrar o quê? O que você precisa preencher lá? Média histórica de consumo de energia ponta e fora ponta. Então, é o valor da fatura que eu preciso? Opa, peraí que o aplicativo derrubou meu compartilhamento. Deixa eu voltar aqui.
Voltando. Tá voltando, pessoal. Então, vamos lá. Então, é o valor da fatura que eu preciso pôr lá? Não, eu preciso colocar consumo. E está acontecendo com o Google. Deixa eu ver aqui, cadê? Essa parte é importante, pessoal. Precisamos conseguir transmitir para vocês. Qualquer coisa, se ele bloquear de novo, eu vou entrar e sair aqui novamente com o meu aparelho celular, tá? Vamos lá. Então, eu preciso saber definitivamente a média histórica de consumo ponta e fora ponta. Então, o que eu faço, pessoal? Eu somo esses valores. Deixa eu sair, ele está derrubando aqui o. Às vezes o Google Meet faz isso. Vou sair com o meu celular e volto aqui na reunião. Um minutinho. Sair da chamada aqui. Vou dar um muito ruim aqui na avaliação. Deixa eu ver aqui. Vou retomar aqui de volta. Acessando o link de novo aqui rapidinho, peraí. Voltei. Vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. Iniciando transmissão. Vamos ver se ele segura a onda agora aqui. Abrir a fatura. Então, o que eu estou precisando aqui, pessoal? Descobrir qual é o consumo ponta fora ponta. Tá aqui, ó, consumo ponta fora ponta nos últimos 12 meses, né? Então, essa escadinha descendo aqui. Então, eu somo esses números e divido por 12, porque é o número de meses que eu tenho no histórico. Então, vou somar lá. 716, 178, 210, 680, 905. Né? Eu vou somando esses números aqui e vou inserir lá no aplicativo a média que deu. Então, somo todos eles, divido por 12, eu tenho o número da média. Essa média eu coloco lá. E a mesma coisa eu faço no fora ponta. Tá? Então, se eu tenho ali 10.139, 3.361, 3.147, somo todos eles, divido por 12 e eu tenho a média. Conseguiram entender, pessoal, isso daí? Ficou claro para vocês como que eu tiro a média do consumo? Eu somo os valores e divido por 12, tá? Deixa eu... que eu não tenho essa fatura no meu computador, mas eu posso fazer ela aqui agora. Peraí, vamos ver. Vou fazer uma em tempo real aqui só para vocês, para a gente entender aqui. Por mais que demore um pouquinho mais, acho que é importante. Ó, então, como que você... Eu normalmente corto aqui, jogo no chat GPT e peço a média, ele faz para mim na hora. Mas como a gente está aqui no treinamento, eu vou fazer o cálculo 1. Então, eu vou calcular o consumo ponta, tá? Então, 716... mais 680, mais 905, mais 042, é isso? Ali é. Ou tem um 1000 ali, cara? Eu acho que é 1000 ali. Deixa eu colocar mais 1000. Aqui que eu passei o risco bem em cima do número. Mais 626, mais 332, mais 909, mais 1029, mais 222, mais 1529. Beleza, então eu vou dar um igual aqui. Nós temos o total de 9.378. Então, 9.378 deu a soma de todos esses números aqui do histórico do ano. Vou dividir por 12 meses, né? Então, vou dividir esse número por 12 meses. Deu 781. Então, vou colocar no meu aplicativo aqui. Sabia que ele ia resetar minha proposta. Calma aí que eu já vou. Estou demorando muito aqui para fazer, ele reseta.
Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui rapidinho. Calma aí, pessoal. Esse que é fácil fazer ao vivo assim, não é não? Vamos lá, ele já está subindo aqui a conta novamente. Aí a gente já apaga aqui, eu já rodo. Se bem que o aplicativo aqui ele leu bem certinho, tá? Só esse histórico de consumo que ele repetiu do mês. Mas você viu que deu um pouquinho a mais. Então, isso é um pouquinho mais de dinheiro no seu bolso, é um pouquinho mais de economia para o cliente, tá? Então, se em vez de 760, 716 que ele colocou ali, é 781. O aplicativo já está pensando aqui, rapidinho. Vamos lá. Fatura de grupo A, normalmente ele demora um pouquinho mais para fazer a leitura. São mais informações para ele compilar aqui, tá? Me trouxe. Deixa eu zetar o web aqui. Tá subindo aqui, pessoal. E é isso, então, galera. Só para a gente, enquanto ele lê ali, sempre temos que estar bem atento nessas informações, principalmente da média, porque essa média é justamente o que o nosso compliance financeiro ele corrige. E às vezes, se você não coloca a média correta, o aplicativo ele lê algo mais exorbitante, você vai aparecer na sua conta virtual ali da Alex uma comissão exorbitante. Mas é porque ele fez uma leitura exorbitante aqui que você não corrigiu. Daí você cria uma expectativa de que vai receber um baita dinheiro, só que daí chega aqui no nosso compliance financeiro, a gente corrige esses cálculos e o valor da comissão cai. Então é sempre bom a gente estar atento e corrigir sempre esses números, colocar de forma correta, para que a gente não tenha nenhuma surpresa depois, tá? Vamos ver aqui, ele está pensando aqui já. Agora não quer fazer a leitura da conta aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se meu sinal de internet aqui tá bom. Conferir o Wi-Fi aqui. O princípio tá ok, deixa eu ver. Então, rodar novamente ela aqui. Ah, já sei, pessoal. Vou aqui no histórico. Histórico não adianta. Vamos rodar a proposta efetiva aqui. Vamos lá. Mais uma vez, vamos tentar aqui ele rodar a proposta. Analisando a fatura. Às vezes o fato dela estar muito rasurada dificulta a leitura dele também, porque eu uso ela para treinamento. Tem uns rabiscos ali, dificulta um pouco a vida. Aí, valeu. Vamos lá. Só vou apagar os dados aqui. Deixa eu rapidinho. Meu CPF. Número da UC. Meu nome. Colocando o número aleatório aqui. Endereço X, bairro X. Pronto, vou compartilhar minha tela já com vocês. Só para a gente poder finalizar aqui. Voltando aí, tá, pessoal?
Aí sim, voltamos, vamos lá então. Então a gente tem ali 781 de média ponta, né? Média histórica ponta. Somamos os valores, dividimos por 12, que é o histórico de meses que temos ali, 781. Agora, né, nós temos que fazer o cálculo da fora ponta. Vamos lá fazer esse cálculo rapidinho aqui. E aí a gente já consegue mostrar para vocês, né? Então, bem rápido, somando eles ali, 10, 139, mais 3361, mais 3147, mais 9646, mais 10,262, mais 11,886, mais 7309, mais 4826, mais 7235, acabando. 4826, mais 7729, mais 10,681, mais 12,864. Eu acho, não sei não se eu não somei um a mais ali. Acho que eu somei o 4826 a mais. Vou tirar aqui. Beleza, deu 99.085. Vou pegar e fazer a mesma coisa, vou dividir por 12. Então, nós temos uma média aqui na fora ponta de 8.257. Vou colocar aqui 8.257. Então, somei os valores, dividi por 12, deu 8.257. Um pouquinho mais baixo aqui do que ele tinha colocado no mês anterior. Por que a gente faz, pessoal? Vou gravar aqui a proposta para a gente não perder ela, tá? Então, vou clicar em gravar. Uma vez que tudo preenchido, completinho, certinho, tudo conferido, eu vou gravar aqui. Clicar em gravar. Eu sei que sumiu aí a minha tela, já vou voltar. Só eu gravar aqui para não perder a proposta. Cliquei em gravar, agora eu tenho a proposta salva aqui. Beleza. Vou compartilhar aqui novamente a tela com vocês. Tá bem que eu gravei a proposta, pessoal. Perfeito. Então, temos aqui a proposta. Pessoal, uma coisa que eu gosto de comentar é por que a gente tem que preencher ali de forma correta, tá? Essa média histórica. Ah, Robinho, mas eu peguei uma fatura que ela era mais cara, ela tinha um valor maior, por que deu valor menor no aplicativo, né? Cara, o valor dá menor porque a gente tem que fazer um pelo outro. Não adianta você chegar lá, pegar o cara no pico do consumo de energia, no calor, que ele gasta ar-condicionado pra caramba, ele está consumindo mais energia, e aí você pega uma fatura dele que está alta ali, mas a gente sabe que não é a realidade dele nos outros meses. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes você chega num lugar que o cara está consumindo bem pouquinha energia, mas que nos horários de, né, nas épocas de pico ali dele, ele consome muito mais. Se você vai ganhar mais comissão por isso, então não é justo. Então é por isso que a gente faz essa análise histórica para fazer toda a remuneração. Então aqui nós temos a proposta comercial, efetivamente, né, o cliente aqui no caso conseguiu 21% de desconto, consumo médio de 8.795 sem Alexandria, com Alexandria ele passa a ter um consumo médio de R$6.098, né, uma economia de 21% de desconto. Então na bandeira verde ele passa a ter uma economia de R$22.000 no ano, na bandeira amarela ele pode ter uma economia de até R$25.000 no ano, e na bandeira vermelha ele pode chegar a quase R$30.000 de economia no ano. Tá? Isso é muito interessante. Eu sempre uso esse argumento, cara, olha aqui, ó, é 30 mil que você não tem no seu bolso no final do ano, que agora eu estou te dando ele. Esses 30 mil você pode pagar funcionário, você pode viajar com a tua esposa, você pode viajar com a tua família, você pode fazer uma festa. É um dinheiro que você não tinha e agora você tem. Você está levando a economia de fato para o teu cliente. Tá? No caso do Grupo A, pessoal,
ele tem energia renovável, ele não paga por isso, né? Ele não tem nenhum investimento que ele faz para aderir ao nosso programa, porém, diferente do grupo B, ele tem fidelidade, tá bom? Então ele está num contrato que vai ter ali 5 ou 3 anos, ou dependendo do apetite dele, 10 anos de fidelidade, tá? Isso aqui é praxe no mercado. Pessoal, então é assim que nós subimos uma fatura do grupo A no aplicativo. E agora para frente o sistema é o mesmo. Eu não vou avançar muito aqui nessa parte de assinatura agora. Vou avançar rapidinho, tá? Vou avançar. Eu tenho horário reservado aqui na sala, mas eu vou avançar porque eu acredito que dá tempo. Então nós temos algumas maneiras de enviar essa proposta para o cliente, tá? Nós temos por WhatsApp, por e-mail, nós temos como assinar essa proposta na hora e nós temos como enviar para ele ali através do link, eu copio e mando para ele assinar no WhatsApp. Por que eu não gosto de usar ali o botão de WhatsApp e e-mail, pessoal? Porque não é do meu WhatsApp que vai e não é do meu e-mail que vai para ele o contrato. Vai do e-mail, do WhatsApp da Único, que é a plataforma nossa de assinatura. Isso acaba gerando uma desconfiança no cara, tá? Mas é uma opção. Então, eu não uso isso. Normalmente eu copio o link, tá? Eu copio o link do contrato, vou no WhatsApp e envio para ele do meu número, se eu estou à distância. Se eu estou junto com esse cara, eu clico em assinar e faço o processo na hora, que é o que eu vou fazer com vocês aqui. Então, eu assino na hora com ele, tá? A gente sabe que é assim que a nossa venda funciona melhor. Tá sempre na hora fazer a coisa acontecer, até porque o nosso aplicativo está pronto para isso. Então, aqui nós temos a opção de, quando eu clico em assinar, ele já vai para a plataforma da Único, que está acoplada aqui no nosso tecnologia, e aqui ele vai pedir o reconhecimento facial e o documento, tá? Então, eu vou tirar uma selfie. Tá? Então, eu aceito aqui, dou permissão para ele usar minha câmera e minha localização, porque é uma questão de segurança. E aqui, estou fazendo a minha facial. Beleza? Ele está verificando a minha facial. Né? E aqui ele encontrou um documento meu já. Então, ele tem um documento meu aqui na base. Eu posso subir um PDF caso eu queira, tá? Eu não gosto de usar o documento que o cliente tem ali, porque eu não sei qual é esse documento. A nossa empresa pede a foto da frente e do verso do documento. Às vezes, pelo fato do cara assinar no banco, né, por essa plataforma, ele vai ter uma selfie com o documento assim segurando, o rosto dele e a selfie. Só que essa não é a foto que nós precisamos. E aí você vai ter o contrato retido. Então, se eu clico em cadastrar novamente aqui, eu vou importar um PDF. Deixa eu ver aqui. Vou importar um PDF salvo do meu celular, por exemplo, porque eu tenho um documento. Você pede para o cara ali, cara, você tem o seu documento, seu PDF? Não, eu tenho. Vou passar para você aqui. Ou então, você pode ali na plataforma tirar uma foto da frente e do verso, bem legível para o rapaz ali, para o cliente, e você assina esse contrato também. Deixa eu ver se eu estou com o meu documento aqui. Aqui, ó. Então, vou subir a minha CNH aqui, ó. Importei minha CNH, beleza. O arquivo está correto, sim. Vou continuar. Então, eu acho lá nos meus arquivos o documento do cliente e subo aqui para garantir. Normalmente ele tem isso em PDF, ele vai ter em mãos. Você tira a foto da frente e do verso e está feito, tá? Aqui nós temos o contrato Lex. Então, eu clico em contrato Lex, uma vez que ele validou minha facial, validou meu documento, ele me abre para o contrato. Eu clico em contrato e aqui eu vou rolando, né, para baixo aqui, contrato. Normalmente eu fico no controle da negociação, então se o cliente não entra em perguntas detalhadas do contrato, eu não vou ficar falando também. A gente sabe que se a gente lê uma bula do remédio, a gente não toma um remédio. Se você lê o seu contrato de aluguel ao pé da letra, você não aluga uma casa. Se você lê o seu contrato de telefonia, você não assina uma linha de telefone. E aqui também é assim, né, cara? Então, se a gente abre o contrato, a gente tem mais objeções para contornar do cliente, né? Então, eu gosto sempre de avançar, se for possível, se ele não exigir essa informação de mim, tá? Para não correr o risco de perder a venda ali na hora. Isso é muito importante falar para a galera aí. Eu gosto que ele pense que a assinatura dele é a facial, tá? Então, aí o que eu faço normalmente? Eu rolo, né, o contrato, como eu já estava aqui com vocês, né? Eu rolo o contrato e aqui no final eu tenho o botão de assinar documento. Eu mesmo, com o celular na minha mão, eu clico em assinar documento. Não, mas o Google tá chato hoje, hein? Não tá deixando eu trabalhar. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas já estamos acabando, vamos lá.
Aí, na hora que eu clico em assinar contrato, beleza, ele deu ok que está assinado, eu preciso só enviar para o cliente. Clico em enviar e coloco o e-mail do cliente aqui. Coloquei um e-mail, dou continuar. Eu preciso pôr esse e-mail e enviar, tá bom? Aqui, solicitação finalizada, ele já volta para o nosso aplicativo. Robinson, parabéns, contrato assinado, tal, e dá os parabéns para o cliente. E aqui está feita a venda, tá, pessoal? Gente, quero ouvir através da reação de vocês aí. Ficou claro esse nosso treinamento? Né? Entenderam bem como a gente faz para subir essa conta de grupo A no nosso sistema? Não é difícil, é arroz com feijão, é só ter um pouquinho de calma, de tranquilidade, paciência que a gente consegue, tá? Fazer com atenção, fazer com cuidado, que as coisas funcionam, tá bom? Gente, eu não vou poder abrir para perguntas hoje aqui com vocês, eu tenho que entregar a sala às 10 horas, mas eu quero voltar a fazer com mais constância esses treinamentos, até para a gente poder colaborar mais com vocês, abrir para perguntas, né, falar de assuntos mais comerciais aí para que vocês tenham um desempenho interessante na ponta. Uma dica de ouro para a gente finalizar: foque em contas até 100 mil reais. Tá? Contas até 100 mil reais a gente fecha com tranquilidade, não tem tanta concorrência atuando. Às vezes a gente quer atuar numa conta de 300 mil, de 500 mil, de 1 milhão, mas, cara, isso aí o mercado já está de olho, o mercado já está brigando, já está em cima, a competição é gigantesca. Para ser bem sincero, a gente nem tem muito interesse nesse cara. A gente tem interesse no oceano azul que existe no mercado de média alta tensão, que são contas até 100 mil reais, que a gente fecha com tranquilidade, que a gente encontra o dono no estabelecimento, que a gente consegue fechar como se a gente estivesse fechando uma conta de R$1.000, tá? Então foquem nesses clientes que vocês vão ter bastante resultado. Valeu, gente? Muito obrigado, um bom restinho de semana para vocês e a gente vai se vendo por aí. Valeu? Sucesso a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.